polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Sexta-feira, 23 de maio, voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muito prazer, nós somos a Melodia. Já há 17 anos juntos nessa Praça de Vitória da Conquista, você com a gente na audiência da Melodia. Além da frequência, estamos ao vivo para o Facebook e também para o Instagram. E você pode acessar aí a nossa transmissão, curtir, compartilhar, comentar, fique à vontade. Além do nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu smartphone, no seu aparelho digital, aí você pode baixar nosso aplicativo entrando no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Pastor André, pastor Marcelino. Pastor Marcelino, prazer estarmos aqui. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, pastora Maristela, para minha sogra, pastora Tereza, e também para minha irmã que está aí, né? Está em casa hoje. Um beijo, Wanda. Deus te abençoe, viu? Um beijo enorme. E também salientar, né, que 27, 28 e 29 de junho, 25 anos da segunda Comunidade Evangélica Shalom. Né? No sábado, nós vamos estar com Elias Coqueiro lá participando no sábado. Vai ser sexta, sábado e domingo. E todos estão convidados, inclusive os digníssimos aqui da bancada. Muito bem. Conosco também o pastor Marcelino Andrade, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, bom dia a todos que estão nos ouvindo, ouvintes da Melodia 87.9. Bom dia, o pastor Firmino. Bom dia. Bom dia, pastor André, meu professor. Não que Firmino seja, mas que um dia ele vai me dar essa honra de ser meu professor também. Olha, é bondade. Aí eu vou estar completo. É Bom dia, sua. Conquista. Muito bem. Aí a responsabilidade aumentou, né, pastor? Verdade. Professor. Pode discordar, não? Discordo sim. Pode? Que eu tenho aprendido com eles aqui. Não pode discordar, não. Honra é honra. Quem honra, pastor. Claro. Pois é. Fica sossegadinho aí, porque a Bíblia lhe cobre, viu? O aprendizado foi recíproco. Amém. Isso é verdade. É Bom dando dia, que pastor. se recebe, né? Verdade. Bom dia, pastor Gilaelson. Pastores aqui da mesa, meus amigos. Deus abençoe vocês grandemente. Nossos amados ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelino que apresente este momento ao Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, ó Deus, a qual estamos aqui para aprender, para ouvir, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que Tu venha nos instruir nessa manhã. Venha nos dar inspiração, que eu sei que pessoas do outro lado estão ouvindo e que aquilo, ó Deus, a qual nós vamos falar, seja como um remédio, seja como uma bênção, seja como, ó Deus, algo que esteja precisando para mudar de vida. Amém. Talvez alguém está precisando de uma palavra, essa palavra, ó Pai, eu lhe peço, tira ela daqui hoje, envie nas casas, nos lares, que possamos, ó Deus, ser instrumentos aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te agradeço por esse espaço, pela Rádio Melodia, eu te louvo pela direção desse programa. Continue conosco. Amém. Amém. Glória a Jesus.
Vamos ao caso comum. Aspas. Passei um tempo fora dos caminhos do Senhor. E neste período fiz muitas coisas erradas. Causei dores, sofrimentos e tristezas a muita gente. Hoje não me sinto digna de voltar à comunhão com Deus. Fecha aspas. Existe gente que nasceu para fazer o mal a outras pessoas? Vamos discutir agora. Melodia. Bom, pastor Firmino, por que o senhor disse não? O homem já nasce em pecado e a maldade já não nasce com ele, por que não? O homem é o pecado original, né? A maldade nasce realmente com a originalidade do homem. Mas, assim, sendo bem taxativo, né? Há algumas palavras que são usadas por aí em algumas religiões, né? Maktub, sina, karma. Nada disso a gente encontra na Bíblia, né? Nada disso a gente encontra na Bíblia. A gente encontra na Bíblia e na própria palavra, uma das coisas que faz a Bíblia, né, fora dela, confirmar que ela é palavra de Deus, fora da Bíblia, uma das coisas que faz com que ela seja a palavra de Deus é que é o poder transformador dela, né? É o poder transformador, né? A gente tem aí alguns pontos que definem a Bíblia como palavra de Deus, fora dela, né? Um é o poder transformador, o outro é a sua unicidade. Foi escrita em períodos diferentes, por pessoas diferentes que não se conheceram, não conviveram culturalmente, né? Não tiveram a convivência de cultura igual, e ela então se completa ao invés de ela se contradizer. Os escritos, ou esses escritores, eles escrevem e ela se completa. A palavra se completa, né? Por quê? Porque tem uma mente que está acima da temporalidade, não é? Eles não se conheceram, não ouviram falar um do outro, não souberam o que um escreveu acerca das coisas de Deus, a maioria deles, e no entanto essa palavra se completa. Só uma mente que é superior, que está acima do tempo, acima, não é, da existência, é capaz de pegar essas pessoas e fazer com que elas escrevam, não é? Elas escrevam e os seus escritos se completem. É um dos pontos também que faz com que a palavra seja a palavra de Deus. O outro é o poder transformador. A gente lê, né, escritos, muda a nossa maneira de pensar muitas das vezes, muda a nossa maneira de nos comportar, mas Machado de Assis, José de Alencar, né, e outros, Nietzsche, Sartre, Buda, Platão, Aristóteles, Sócrates, nenhum dos escritos desses homens tem o poder transformador que a Bíblia tem. Não é? Nenhum deles. Então, assim, a palavra de Deus, ela fala de transformação, de mudança, né? E quem conhece a história de Paulo, eu vou citar aqui um dos grandes exemplos que nós temos na palavra, dentro da palavra, que foi transformado. Quem era Paulo? Paulo era terrível. Terrível. Né? Paulo era terrível. Com relação aos cristãos e ao cristianismo, que não se chamava cristianismo na época, Paulo se achava, não é, a palmatória da época com relação aos cristãos, né? E o que Paulo se tornou depois que ele foi acertado pelo poder transformador de Deus e da sua palavra, né? Então nós temos outros exemplos que podemos citar. Então, o homem, ele não nasceu para existir sendo aquilo que ele pensa ser, ou aquilo que ele faz, ou aquilo que ele pratica de mal. Eu quero citar aqui uma palavra da minha avó, que não sabia fazer um O no fundo do copo. Minha avó falava isso com minha irmã na viagem a Pernambuco, e minha esposa, que marcou meu coração. Ela dizia assim: Neto, ela me chamava de Neto,
Dizem que pau que nasce torto, morre torto. Mas eu digo que pau que nasce torto, morre torto se ele não se encontrar com um carpinteiro chamado Jesus para botar ele na pranha e consertar. É isso mesmo. Gente, agora são 11 horas e 23 minutos. Pastor Marcelino, eu já vi algumas pessoas com essa expressão: eu já fiz tanto mal na vida, eu tenho tanto pecado, eu fiz tantas pessoas sofrerem que eu não mereço mais perdão, eu acho que eu não sou mais perdoado. Já vi essa expressão assim, as pessoas falarem. Deus tem restrições para perdoar as pessoas, ou pastor Marcelino? Deus perdoa assim multidão de pecados, pessoas que já fez muito mal às pessoas, Deus perdoa também, não? Com certeza. Tanto é que ele perdoou o ladrão na cruz, a minutos de ser executado. A minutos de ser executado, ele perdoou o ladrão. Ele manda Pedro ir na casa, né, Cornélio? não do outro que orou também. Não, Cornélio. Isso, Cornélio. Ele manda Pedro ir na casa de Cornélio. Cornélio era um pecador, por mais que ele era um homem bom, mas ele era um pecador. E ali o cristianismo começa a entender que Cristo não era só para os de Israel, o povo de Israel, os israelitas. Ali Pedro, Deus dá a visão para ele do lençol, animais imundos, ali representa o pecado, né? Um povo que não merecia, mas ali Pedro, ele fala: não, Senhor, não vou comer. Mas Deus fala: como é que você disse que é impuro aquilo que eu santifiquei? Vá e pregue a palavra. Então Deus, Paulo, ele representava a morte em pessoa. Ele perseguia os cristãos, ele queria acabar com o cristianismo, mas a misericórdia de Deus chega na vida de Paulo e transforma Paulo. Ele pergunta: Paulo matou quem depois de se encontrar com Jesus? Um homem que executava, um homem que matava, um homem que fazia tantas coisas más. Quem Paulo matou depois que ele encontrou com Jesus? Paulo foi vida depois que ele encontrou com Jesus. Paulo foi esperança. Paulo, ao invés de matar, ele se doou. Ele se entregou pelo Evangelho. Então, assim, eu acredito que, como você perguntou, né, se Deus ele perdoa multidões de pecado, com certeza. Ele perdoa e ele lança, né, do mar do esquecimento, ele lança fora. Mas a pessoa tem que praticar a partir dali. É difícil? Não é fácil. Mas como disse o próprio Jesus: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Para aquele que pecou, para aquele que matou, para aquele que roubou, para aquele que fez coisas erradas, tende bom ânimo. A partir do momento que você aceitar Jesus Cristo, crê que Jesus vai te dar salvação, tende bom ânimo. Vai vir a tentação, vai vir vontade de beber, vai vir vontade de fumar. Eu conheço uma mulher que sustenta aqui no Centro de Recuperação e Conquista. Ela tem mais de 40 anos que ela tá limpa. Mas ela falou para mim um dia: Marcelo, tu não tá entendendo. Tem hora que eu tô em casa e vem vontade de usar o crack. Depois de 40 anos, meu irmão, o pecado vai vir, vai bater na porta. A multidão de pecado vai vir, vai bater na porta. Mas tem de bom ânimo, você que está nos ouvindo. Jesus, ele te perdoou. E ele vai te dar salvação. Amém? Muito bem, eu queria ouvir a opinião do pastor André. E aí, pastor, ela está com um problema aqui, assim, não resolvido consigo mesma, com Deus, né? Ela diz que causou muitas dores às pessoas, né? Abandonou o caminho de Deus, enfim. E aí agora ela já começa a se questionar que ela não tem condição de ser perdoada, né? E ela parece começar a acreditar também que ela é um mal em si mesma. E aí, pastor André? A gente pode observar aí dois pontos de vista. O primeiro, positivo, porque ela reconheceu o erro dela. Sim. Reconheceu os males que ela gerou nas pessoas, os pecados que ela cometeu diante de Deus. Automaticamente, quando a gente prejudica o próximo, está também pecando contra Deus, né? Essa é a sequência. Fez o mal com o próximo, pecou contra Deus. Não tem jeito. E o segundo ponto que eu observo é que ela está com muita dificuldade de se perdoar. Ela está levando uma culpa muito grande, sendo que, se realmente, partindo do pressuposto que ela se arrependeu de verdade, pediu perdão ao Senhor, irmão, alguns vão chamar isso escândalo da graça, mas porque o Senhor perdoa. Por mais que os pecados dela foram grandes, por mais que os males que ela provocou nas pessoas foram grandes, mas quando há arrependimento de verdade, aí há o perdão. A cruz tem esse poder, a graça tem esse poder. Não vamos entrar aqui no mérito das consequências daquilo que ela cometeu. Aí é outra
outro debate, digamos Mas assim. Né? Tem um ponto que o senhor citou aí, pastor, e eu acho que deve ser considerado, porque o agir de Deus na vida do ser humano, ele trata da culpa também. Para mim, que eu não tenho perdão, as pessoas que eu cometi o delito talvez não me perdoem, mas eu tenho consciência que o Senhor me perdoa. Isso aí, gente, olha, abrindo parênteses aqui, não é algo forjado pela mente humana para poder aliviar o nosso processo de culpa. Nem autoajuda, né? E nem autoajuda, isso é uma realidade. O Senhor perdoa mesmo, de verdade. Pode servir, muita gente não pode entender isso, pode ser um escândalo, um absurdo, uma falta de ética diante de Deus, mas é a realidade, o Senhor perdoa. Então, ela está sofrendo muito e o peso da culpa é algo terrível. Ela precisa descansar o coração dela no Senhor. O pastor Marcelino citou aqui que Jesus perdoou o ladrão na cruz, mas Jesus fez algo bem maior do que perdoar o ladrão na cruz. Ele perdoou aquelas pessoas que o crucificaram. Perdoa, Senhor. Pai, perdoa. Ele gerou perdão naquelas pessoas que estavam maltratando ele, né? Crucificando ele. Então, olha que coisa linda. E, para não passar em branco, para finalizar minha fala, a gente não pode deixar de lembrar aqui, esquecer do filho pródigo, não é? Sim. Ele saiu, se afastou do pai, da família, cometeu vários delitos, se arrependeu, ficou meio assim, será que meu pai vai me receber? Quando ele retorna, o pai está de braços abertos, recebe, dá uma festa, põe anel e... restitui tudo, né? Restitui. É isso que o Senhor faz na nossa vida. É maravilhoso isso, né? Com certeza. Glória a Deus. Muito bem, são agora 11 horas e 32 minutos. Faz assim, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta sexta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Vem no Zap do Mix Mateus, receba as ofertas direto no seu celular pelo número 98992020090. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina&Cia-VDC. Falcão Calçados, calçados e artigos esportivos, ótimos preços e crediário facilitado. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. Falcão Calçados, Avenida Lauro de Freitas, número 19, fone 3422-4959. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797. Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos, 11h36 na Melodia. Olha só, hoje um tema aqui de uma pessoa que está passando por um momento complicado na sua espiritualidade, e ela começa a questionar se existe pessoas que nasceram para fazer o mal às outras, né? Ô, pastor Firmino, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, como ela faz essa pergunta aqui, voltar à comunhão com Deus e com os santos não seria ignorar todo o mal que fiz às pessoas? Essa pergunta me parece expressar uma falta de conhecimento de Deus. Não, né? Essa pergunta é a mais pura verdade. É isso mesmo que acontece da parte de Deus. Deus ignora tudo. Deus faz um pacote, lança no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. É interessante que as pessoas normais que já foram curadas da culpa, com o pastor André, as pessoas normais que já foram curadas da culpa, elas se deparam com mergulhadores, agentes de Satanás, que vai lá no mar do esquecimento, pega o pacote que Deus levou e traz e abre, quer abrir na frente da pessoa. Mas quando a pessoa é curada da culpa, pode abrir o pacote do jeito que for, não mexe com ela, não abala ela, não tira a estrutura dela. Entendeu? O grande problema é que o próprio mergulhador que está buscando o pacote no mar do esquecimento é a própria pessoa. Aí complica. É ela quem é a mergulhadora, essa pessoa. É ela quem está indo no mar do esquecimento. Tá indo lá pescar, né? Pescar o pacote que Deus jogou. Entende? E hora momento, é ela quem abre o pacote diante dela. Tá entendendo? Sim. Alguém chegou e disse pra mim assim, alguém chega e diz assim, eu conheço o teu passado. Eu digo, ei, não tô mais lá não. Não tô mais lá não. Entendeu? Não tô mais lá não. E tem outra coisa, às vezes Satanás bate na porta com esse pacote. Aí eu botei no meu Instagram, no meu Zap. Foi no Zap ou foi no Face? Quando ele bater, manda Jesus ir abrir a porta pra ele. Pede a Jesus para ir atender ele na porta. Né? Ele não já tá ceando com você e você com ele dentro da sua casa? Quando Satanás bater na porta, peça a Jesus para ir lá e atendê-lo. Não vai você não. Porque às vezes é Satanás com esse pacote que ele foi lá e pescou no mar do esquecimento. Mas assim, o grande problema é que é a própria pessoa quem está mergulhando periodicamente, indo lá buscar o pacote que Deus jogou. Entende? Deus jogou. Então ela não vai se sentir, ela não vai se libertar da culpa nunca. Porque o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no primeira carta, capítulo 5, versículo 17, é o que eu oro sempre diante de uma pessoa que se manifestou querendo aliança com Jesus. Senhor, que se cumpra o que está em 1 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a oração, eu impreco, eu profetizo, eu impreco, eu determino. E aí eu determino em nome de Jesus que isso aconteça. Que essa palavra se cumpra na vida dela, da pessoa. Entende? Então assim, é um grande problema você conviver e tratar alguém que não quer ser tratado ou que está agarrado lá no passado, nos malfeitos do passado, né?
Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado, escrevendo aos Filipenses, ou que eu seja perfeito. A gente entende, precisa entender que não existe perfeição, existe aperfeiçoamento. Né? Não há perfeição nessa terra, existe aperfeiçoamento. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então assim, ela precisa quebrar, essa pessoa precisa quebrar o retrovisor da história perversa dela. Senão ela não consegue, ela não está conseguindo olhar para frente. Não é que a gente esqueça, perdão não é a amnésia. Perdão não é amnésia, né? Mas perdão é lembrar a palavra perdão. Primeira palavra perdão significa sofrer a perda. A palavra perdão é sofrer a perda. Não é amnésia, é você lembrar sem sentir dor. Você lembra e aquilo não mexe mais com você, não machuca mais você. Isso é a pessoa estar vivendo o perdão de Deus. Agora sim, pastor, infelizmente tem pessoas que não conseguem atingir a graça, pastor, né? A profundidade, a extensão, não é? A altura da graça de Deus, nem do perdão de Deus. Tem pessoas que não conseguem, por mais que ela tente, aí é o Espírito Santo que tem que vir e derrubar as escamas dos olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar, não é? O que é o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? O pastor citou a história do filho pródigo, o rapaz estava lá considerando com ele mesmo, né? Eu lembro, eu fiz um sermão, e o sermão foi, o tema foi quando o homem cai em si. Quando o homem cai em si. Eu lembro da introdução até hoje, são que marcam assim, que a gente cai em muitas situações e de muitas situações. Cai de avião, cai de cavalo, cai de jegue, né? Cai jogando bola. Essas quedas, talvez elas atinjam, elas criem traumas físicos, quebram um braço, quebram uma perna. Ficam marcas, né? Ficam marcas. Mas quando o homem cai em si, ele está lidando com as questões da alma. Com as questões da alma. E o filho jovem, o texto diz lá no filho pródigo, e caindo em si, diz, ele fez uma série de considerações. Eu vou como empregado, eu vou e vou dizer pro meu pai. Ele planejou tudo previamente. Vou dizer pro meu pai, ó, pequei contra os céus, perante ti, não sou digno, não mereço ser chamado teu filho. Depois ele se levantou, né? E é interessante que no processo de cair em si, se estabelece a mudança quando a pessoa se levanta, que é onde está justamente a metanoia, né? Mudança. Ele não fica na posição. Se está indo nessa direção, vira as costas. Isso é metanoia. Se está sentado, se levanta. E assim por diante. Então, essa pessoa precisa cair em si e considerar a grandeza, a profundidade, não é? E a extensão do amor, do perdão e da graça de Deus. 11h43. Pastor Marcelino, ela pergunta aqui como lidar com as vozes que todos os dias me acusam de ser uma pessoa maldita. Eu estou vendo aqui uma necessidade urgente dessa moça se voltar às escrituras, né? É sobre isso que eu ia falar aqui agora. Eu ia falar ou ao divã, isso. Ou a um divã, né? Aqui agora, se apegar à palavra, porque a palavra, ela vai trazer a cura, né? A Bíblia diz que a palavra é como espada de dois gumes, né? Que ela separa, que ela revela. Pastor André, você sabe que é você separar a junta da medusa? Tem que ser perito, porque se você triscar 1 milímetro fora da posição, você mata ou você aleja. E a divisão da alma e do espírito, como Paulo diz, é complicado. A palavra não vem para matar, ela vem para curar. E de palavra, vamos falar aqui em 2 Coríntios 5,17, está dentro do tema. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus. As coisas velhas se passaram. Errou, infelizmente. Eu sei sim, pastor, eu acredito muito. Essa semana eu tive um testemunho, vivi algo assim que eu falei, meu Deus. Uma pessoa que praticou coisas no passado e colhe até hoje.
colhe, infelizmente, você vai colher, nós vamos colher. Verdade. Ela mudou de vida, ela está vivendo uma nova vida, mas infelizmente algumas coisas vai ter que colher. Essa pessoa que está nessa situação, que está com essa dúvida, você fique tranquila, você está perdoada, você vai caminhar no caminho do Senhor, mas também você fique atenta, porque a colheita vai vir e você vai ter que saber que essa colheita foi devido àquilo que você fez lá atrás. Agora, o interessante, pastor, é saber que mesmo ela colhendo e que às vezes, com certeza, na maioria das vezes, não são coisas boas, né? Machuca, dói, mas o Senhor está com ela. Mas tem paz. Né? E isso, ela sabe que o propósito é maior. Sim, sim. Ela está passando por aquele processo porque ela foi perdoada. Foi perdoada. Então, parece até paradoxo. Ela foi perdoada e está sofrendo, mas porque ela está... Agora, se ela, vou dar um exemplo aqui, pastor André, se ela, nas atitudes maldosas, plantou pimenta, quando ela for colher a pimenta depois do perdão, a pimenta não arde mais. Meu Deus. Essa pimenta é sem ardor. É sem ardor. Ela vai colher a pimenta, mas para ela essa pimenta não arde. Sim. Porque a pessoa sabe que é consequência. Quando ela entende que é consequência, nesse sentido é isso. Aquilo não dói. Ela vai passar pelo processo. Vai passar pelo processo, entendendo que não tem sofrimento, gera sofrimento. É verdade. Amém. Então é isso. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas entram no Evangelho e já entram se questionando, meu Deus, é que a gente está falando aqui, está falando entre nós quatro, mas a gente não sabe a dimensão de onde está chegando essa voz. Pode estar indo para o presídio. Verdade. Uma pessoa que cometeu um homicídio, está se perguntando, e do presídio, eu tenho um perdão? Uma pessoa que cometeu vários crimes, pode estar ouvindo nesse momento, pode estar uma pessoa que está no motel traindo nesse momento, por acaso ligou ali a rádio, o celular, o aplicativo, está ouvindo nesse momento. Eu tenho perdão. Deus, ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos amar, ele veio para nos transformar. Mas é necessário sair do lamaçal. Deus, ele não quer que você fique no lamaçal. A palavra de Deus fala, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Você pode até estar sujo, mas se você conseguir tirar o pé da lama, eu conheço alguém que pode te limpar. É Jesus Cristo. Amém. O Espírito de Deus, ele está pronto. Com a maneira dele, com o jeito dele. Ele vai ter que passar a bucha, às vezes vai doer em alguns lugares, Verdade. Vai passar a bucha, vai passar ali o produto dele, ele sabe fazer da maneira dele, com amor, com carinho. Mas saia da lama e viva uma vida de santidade. Amém. Acho que essa pergunta é fundamental, né? Esse texto bíblico aí. Aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, limpe-se mais. Acho que ela tem que ser perguntada assim, o que você quer de fato? Sim. Quer continuar desse jeito ou quer se limpar, né? Exatamente. É uma questão de muita consciência né, da parte da pessoa. Porque assim, a pessoa que está fazendo a maldade, ela sabe que está fazendo a maldade. Ela sabe que está praticando a maldade. Ela sabe que a pessoa ali está sofrendo consequências, está passando por alguma situação difícil por conta da atitude dela. Um exemplo, tem pessoas extremamente arrogantes que gostam de humilhar as pessoas. E ela sabe que está humilhando. Sabe. Mesmo que a outra... E o pior é que tem prazer nisso. Tem prazer nisso. Ela sente prazer em ver o semblante da pessoa sendo humilhada. Mesmo que a pessoa, talvez, que está sendo a vítima, ela, por alguma situação, por natureza, ou por espiritualidade, ou por consciência, de alguma forma, ela aguenta ali aquela humilhação, ela não retribui, ela não revida, mas ela está sendo humilhada. E a pessoa que está humilhando, ela sabe disso, sabe? E ela sente prazer nisso. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. Isso é tenebroso. Isso é absurdo, sabe? Isso é desumano. Isso é desumano a pessoa fazer isso. A pessoa que chegou nesse patamar aí, ela precisa urgentemente conhecer Jesus. Agora, pastor, falando sobre essa questão, né? A palavra maníaco na psicologia e na psicanálise é prazer. Maníaco depressivo vive um momento de prazer, depois um momento de depressão, é o bipolar. Maníaco compulsivo tem prazer na compulsão. O maníaco que se corta, que se bate, que se fere, né? Ele tem prazer naquilo. Aí a pergunta que poderia ser feita, e eu perguntei para uma irmã, eu fui visitar, me desculpa aqui rapidamente, eu fui visitar uma irmã que o marido bateu nela 4 vezes. Eu disse, senhora tem prazer em estar apanhando? Porque eu já vim aqui 4 vezes. A senhora gosta de apanhar? E ela parou assim e pensou. Então, essa irmã, ela é maníaca? Ela gosta de estar nesse processo de autocomiseração? Se sentindo a pior das pessoas?
Sabe uma questão que eu queria abrir também aqui, que infelizmente está muito inserida em nosso meio. Eu acho que é por falta de, talvez por ignorância, talvez por malignidade também, porque no nosso contexto existe muita gente com intenções ruins, né? Sim. Tipo, não representa Jesus. A verdade é essa. Pessoas que estão dentro do nosso contexto, mas não representam Jesus. Que insiste, o pastor citou, em mergulhar e pegar o pacote lá no fundo do mar, né? Do esquecimento. Tem igrejas e situações, pastor Gelson, que insiste em trazer um estigma para a vida da pessoa, sabe? Jesus já perdoou, a pessoa já se livrou daquele passado, é uma nova criatura, está mostrando frutos de arrependimento, sabe? Mas a igreja insiste em colocar naquele indivíduo, quando eu digo igreja, eu estou falando as pessoas, né? Algumas, insiste em colocar o estigma na vida daquela pessoa, cara. Isso é terrível, é diabólico também. Para manter a pessoa, sabe, subjugada. Isso é satânico. Isso é farisaico, isso é manipulação, sabe? Toda manipulação é manter a pessoa sob o jugo, também se achar melhor que aquela pessoa. Sim. Não é? Se achar melhor, fazer com que aquela pessoa se sinta não merecedora de nada da parte de Deus, que ela é mais importante porque ela não cometeu aqueles delitos, e assim por diante. Ô, pastor André, rapidamente, Pilatos tentou subjugar Jesus e tu não sabe que eu poderia te tirar dessa situação? Jesus disse, tu não tem autoridade nenhuma. Exato. E se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria miríades e miríades de anjos para me tirar, mas eu não quero. Mas ele tentou subjugar Jesus, que estava sobre Jesus, né? E hoje eu pensando sobre isso, pastor, sobre a questão da humilhação, sabe? Que muita gente passa, por... Às vezes a pessoa faz você sofrer, às vezes por arrogância, e a mente está tão cauterizada que ela não percebe o quanto ela está fazendo uma pessoa sofrer, né? Sim. Aí eu lembrei que Jesus, Isaías disse que como ovelha muda, foi levado aos seus... O servo sofredor, né? O servo do sofredor. Foi levado aos seus matadouro. Ele não abriu a boca. Então, olha só, diante de Pilatos, olha só diante do Sinédrio, Jesus quieto, ele não teve aquela preocupação de, não, vou me defender aqui, não, a não ser por ocasiões específicas que ele precisou falar, né? Mas não sei se não teve nenhuma, às vezes a gente quer provar, não, quero provar, e muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, cara, é o testemunho, o silêncio fala tão alto que chega a estrondar, não é? Através do seu testemunho. O tipo de quem tá... E tem coisas, situações, pastor, que é assim, ó, tem situações que realmente a gente vai ter que demonstrar frutos de arrependimento. A pessoa que foi magoada, ela vai levar um processo para ela confiar naquela pessoa de novo, né? Então vai demorar, tem que ter paciência. A pessoa que cometeu o delito tem que ter paciência. Porque as pessoas vão começar a ver devagar os frutos de arrependimento, tá mudando, né? Que a pessoa realmente mudou, tá até... Né? É como eu digo que o tripé do arrependimento é o quê? O tripé do arrependimento é, primeiro, eu reconheço que eu errei, segundo, eu peço perdão, e terceiro, o que eu posso fazer para amenizar o meu erro, né? Então é o tripé do arrependimento. É isso aí. Muito bem, 11h54. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Firmino Neto, também ao pastor Marcelino Andrade, ao pastor André Prates pela colaboração aqui em nosso debate, e você pela audiência Melodia. Chegando Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira com o programa do Sindicato dos Rodoviários, e o debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. É tempo que Deus tem despertado e tem